Olá, mulheres! Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos estudando o livro Mulheres com Espadas, da Lisa Bever e da editora Chara. Hoje nós estamos então no áudio 12, Ouça o Chamado. A história nos mostra que caminhamos na Terra em um momento único, no qual uma geração de heróis está emergindo na companhia de mães e pais que desejam que tudo dê certo. Posso ver a economia, a cultura, a moral, a religião e o meio ambiente do planeta pressionando você como se estivesse em um útero em trabalho de parto. Não permita que a pressão ao seu redor a deprima ou oprima. Não permita que o inimigo faça imaginar que esse é um convite para a derrota. A pressão vinda de todos os lados é parte de um plano divino para moldá-la e torná-la alguém com substância e profundidade. Você sairá fortalecida desse útero. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Isaías 43:6. Deus está no processo de formar e criar um povo para a sua glória. A pressão pode mudar o nosso papel de soldado para guerreira e de serva para filha. Isso faz parte do nosso processo de têmpera. Pressão exterior é sempre uma oportunidade para ser interiormente transformada. E quando Ele olha e vê que estamos prontas, Ele abre as comportas e nos chama pelo seu nome. Guerreiros aprenderam a confiar no suave chamado que há em seu interior, enquanto soldados sentem-se pressionados a responder ao barulho que os rodeia. Soldados e guerreiros processam a pressão de maneiras diferentes. Soldados irão adotar uma abordagem do tipo resista ou fuja. Eles fazem coisas para aliviar a pressão: comer, beber, fugir, comprar, atacar ou saquear. Tudo que possa afastar a mente do conflito. Essa é a verdadeira razão por que soldados sob pressão, dura e constante, retalham com crueldade. Aquilo que estão submetidos encontra espaço dentro deles e ganha expressão. Deus não nos dá uma vida de superação. Ele nos dá a vida à medida que nós superamos. A reação dos guerreiros é permitir que a pressão ao redor aumente o nível de pressão dentro deles até que exista equilíbrio. Eles sempre estão pensando em maneiras de contra-atacar ou desmantelar as estratégias do inimigo. Guerreiros são forjados pelas batalhas da vida, enquanto soldados lutam simplesmente por um período da vida. Entendo que é melhor ser um soldado por um período do que um covarde por toda uma vida, mas a covardia não é uma opção para uma filha guerreira. Um conto dos dois reis. Assim como comparamos a vida de guerreiros e soldados, vamos agora comparar dois reis guerreiros. O primeiro rei de Israel, Saul, e seu último, o eterno rei Jesus. O rei soldado de Israel, Saul, foi ungido quando libertador, porque Israel queria ser como as outras nações. Eles queriam um rei para chamar de seu, a figura representativa de um governante para quem poderia apontar com orgulho. Em vez de se submeter ao invisível, invencível e eterno Deus Altíssimo, eles queriam alguém a quem pudessem ver e a quem pudessem tocar. Eles queriam um campeão humano que pudesse conduzi-los nas batalhas, em vez de um rei celestial que lutaria por eles. Deus respondeu ao pedido com um jovem extraordinário chamado Saul. Correram e tomaram-o dali. Estando nele no meio do povo, era mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel ao todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! 1 Samuel 10:23. Saul era grande entre seu povo, ele sobressaía entre eles. Ele não apenas era forte, era também muito bonito. Deus estabeleceu o reino de Saul, demonstrando de forma explosiva seu poder libertador. Infelizmente, não foi por muito tempo depois dessa exibição de força que Saul cometeu um erro fatal. Samuel instruiu Saul a batalhar contra os filisteus, mas ele precisaria esperar e não entrar em combate direto com o inimigo até Samuel fazer os sacrifícios apropriados em favor de Israel antes da batalha. Saul reuniu seu pequeno exército em Gilgal, preparando-se para enfrentar as forças filisteias que eram tão vastas que não podiam ser contadas. Quanto mais Saul esperava, mais o exército inimigo crescia em número. Assustados, os homens de Saul despertaram de seus postos e fugiram a caminho do rio em grande número, até que apenas 600 homens permaneceram. Em vez de erguer seus olhos e ver as coisas a partir da perspectiva divina de um guerreiro, creio que Deus fez com que todos os filisteus aparecessem para que Saul pudesse destruir todos eles.
Saul permitiu que as circunstâncias o afetassem e decidiu resolver o problema com as suas próprias mãos. Em vez de encorajar seus homens a lembrá-los de que Deus poderia salvar por meio de muitos ou de poucos, ele permitiu que seu medo o incitasse à desobediência. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, as tuas palavras, e temi o 1 Samuel 15, 24. Você acabará servindo e obedecendo ao que teme. Deus colocou Saul sobre o povo para que ele pudesse ser um exemplo para Israel. Mas em vez disso, ele permaneceu no mesmo patamar que o povo. Saul sofreu e perdeu seu reino devido a repetidos atos de desobediência. Infelizmente, Saul foi um líder inseguro que media sua dignidade pelo que as pessoas diziam a seu respeito. O declínio de Saul começou com a desobediência e culminou em períodos de escuridão, depressão, nos quais ele era oprimido por um espírito destrutivo e às vezes violento. Saul morreu como viveu, com medo de que os outros poderiam fazer contra ele. Ferido por setas e rodeado pelo exército inimigo, a reação de Saul foi resolver o problema sozinho. Para evitar o tormento do cerco dos inimigos e assustado, o rei tirou a própria vida caindo sobre uma espada voltada para cima, fincada no chão. A espada que transpassou o quadril de Saul foi a resposta ao medo. O único temor que um rei deve ousar abrigar é o temor do Senhor. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravesse-a com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. 1 Crônicas 10, 4. Quando o escudeiro se recusou, Saul tirou a própria vida. Existe algum gesto que declara a falta de esperança de forma mais definitiva do que o suicídio? Quando os exércitos de Israel ouviram que o rei e os seus filhos estavam mortos, eles também perderam um pouco de esperança que ainda tinha e abandonaram suas cidades. E o inimigo se apossou das terras de Israel. Em contraste, Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento e por isso fez com que ele ganhasse um reino. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hebreus 5, 8, 9. Vamos comparar como esses reis guerreiros encararam tanto seus inimigos cruéis quanto a morte. Saul resolveu as coisas por si mesmo, para evitar sofrer na mão de seus inimigos. Jesus abriu mão do controle da situação e se apresentou aos seus inimigos, mesmo sabendo o que fariam com ele. Saul caiu sobre a própria espada para evitar o sofrimento. Jesus abriu os braços sobre a cruz para afastar o nosso sofrimento. O suicídio de Saul ludibriou seus inimigos e o sacrifício de Jesus ludibriou a morte. A quem você enganaria? O que é maior, experimentar vitória sobre os seus inimigos ou experimentar o triunfo sobre os inimigos de todos? Na morte, o rei soldado Saul levou seu povo à derrota ao abandoná-lo. Na morte, Jesus restaurou tudo o que foi perdido e nos adotou como seus. Nosso rei guerreiro Jesus fez tudo por nós, mesmo quando nós o rejeitamos. Saul viveu na expectativa de obter o reconhecimento do seu povo. Jesus morreu para que Deus o pudesse nos reconhecer. O rei Jesus era filho de Deus, batizado por João, cheio com o Espírito Santo e rejeitado pelo seu povo. Jesus se rendeu à brutalidade dos seus inimigos. Ele permitiu que eles o ridicularizassem, maltratando-o enquanto batiam nele de forma inimaginável. Jesus suportou interrogatórios, falsos testemunhos e humilhação pública de um julgamento no qual foi condenado à morte pelas mesmas pessoas a quem veio trazer vida. Ainda assim, passando por tudo isso, ele permaneceu em silêncio. Jesus não carregava uma espada de metal em sua cintura. Suas palavras eram a espada de 2 gumes do Espírito, a qual ele mantinha embainhada por causa do amor. O rei Jesus fez tudo isso por aqueles que o rejeitaram. Ao examinar a cruz pelas lentes de um guerreiro, aprendi que não existe uma arma maior do que uma vida rendida. Uau! Nosso Salvador não estava em uma missão suicida. Ele não era um religioso fanático com uma bomba amarrada às costas, vendo quantas vidas poderia roubar com sua morte. Ele não morreu para escapar do sofrimento terreno ou ludibriar um inimigo cruel. Jesus estava sem defesa, um cordeiro mudo que enganou o Leviatã rugido da morte. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele a entregou, e ao morrer resgatou a nossa vida. Ele recusou ser libertação e alívio para que ambos fossem nossos. Ele recusou ter a libertação e o alívio para que ambos fossem nossos.
O nosso rei guerreiro orou enquanto seus inimigos se aproximavam. Em vez de lutar, Jesus se rendeu à crueldade deles. Em vez de resolver os problemas com as próprias mãos, ao cair sobre a espada que Pedro carregava, ele carregou a cruz, enquanto Jesus alcançou o monte no qual a morte esperava. Ele se rendeu sobre a espada da cruz e permitiu que suas mãos fossem pregadas até o punho. Então os soldados romanos ergueram aquela terrível espada de madeira e plantaram sua base no chão, como se fosse a raiz de uma árvore assassina. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles haverá de sobre si. Por isso eu lhe direi, muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte. Isaías 53:11. O fato de Jesus ter exposto e derramado a sua alma na morte significa que ele poderia ter se escondido dela. Isaías declara o porquê por trás da cruz. Jesus entendeu que o único caminho para vencer era se rendendo ao poder maior, à vontade do seu Pai. E você e eu éramos o prêmio. Jesus suportou agonia e vergonha para a sua vitória pudesse ser revelada em nós. Por meio da sua angústia, nós experimentamos justiça. Nós somos a sua consumação triunfante. Deus sempre nos dará a graça e a força de que precisamos para fazer a sua vontade. Guerreiros obedecem ao seu comando e quando falham, como sempre acontece, eles nos culpam às outras pessoas. Eles não culpam as outras pessoas. Jesus tomou uma culpa e seguiu a vontade do seu Pai. Amada, você é filha de um triunfante rei guerreiro. A espada de guerreiro que você carrega representa honra, virtude, coragem, beleza, lealdade e libertação do medo. No próximo capítulo, iremos aprender a exercer essas coisas de acordo com um propósito determinado. Nenhum santo normal e saudável escolhe o sofrimento. Ele simplesmente escolhe a vontade do Pai, assim como Jesus fez. Signifique isso sofrimento ou não. Oswald.